Abra comigo sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 34. Gênesis 34, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a desonrou. E a sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Amor, dizendo: toma-me esta donzela por mulher. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha. Ora, seus filhos estavam com seu gado no campo, e Jacó manteve-se quieto até que eles chegarem. E Amor, pai de Siquém, saiu para ter com Jacó, para conversar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo. Quando ouviram sobre isso, e os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. E Amor conversou com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém anseia por tua filha. Suplico-te que lhes dê por mulher, e fazei vós casamentos conosco, e dai vossas filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquiri possessão nela. E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e o que me dissestes eu os darei. Pedi-me quanto mais quiserdes de dote e dádiva, e eu darei de acordo com o que dissestes, mas dai-me a donzela por mulher. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e a Amor seu pai enganosamente, e disseram: porque ele havia desonrado Diná sua irmã. Disseram: não podemos fazer isso, dar-nos nossa irmã a alguém incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Mas nisso consentiremos convosco, se fordes como nós somos. Todo homem entre vós seja circuncidado. Então daremos nossas filhas a vós, e nos tornaremos vossas filhas para nós, e habitaremos convosco, e nós tornaremos um povo. Mas se não ouvirdes para sermos circuncidados, então tomaremos nossa filha e nós iremos embora. E as suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra aqui que nós acabamos de ler, mais uma passagem envolvendo o patriarca Jacó, das muitas passagens aqui que a Bíblia mostra na sua trajetória. Mas essa passagem aqui não é uma história muito boa. Essa passagem mostra a sua única filha, Diná, sendo estuprada por Siquém, que era filho de Amor, rei daquela terra. E eu li esse texto aqui hoje, algumas vezes assim. Eu fiquei pensando aqui eu li todo o capítulo 34, e eu fiquei pensando, os irmãos já ouviram falar numa expressão que é muito usada
se chama efeito dominó. Já ouviram? O que é o efeito dominó? Quando eles falam efeito dominó, eles fazem uma metáfora daquelas pedras, pecinhas de dominó, que é um jogo, né? E se você colocar aquelas pedras todas de pé, tem pessoas que fazem desenhos, né? Casas, castelos, desenhos imensos. Depois eles derrubam a primeira pedra. Aí isso também é chamado de efeito cascata. A economia usa muito esse termo, né? Quando acontece um problema na bolsa de valores, vai derrubando as outras bolsas no mundo todo. Então você derruba aquela primeira pedra e, consequentemente, vai derrubando todas as outras. Isso é chamado de efeito dominó. Então o que nós vemos aqui nessa passagem é que aconteceu aqui um efeito dominó na vida, não só de Diná, que era a única filha de Jacó, porque a Bíblia diz que ele teve 12 filhos, mas a Bíblia quase nem cita Diná, porque a mulher não aparecia na genealogia nos tempos bíblicos. Na cultura oriental até hoje, né? A mulher ainda é pouco mencionada na genealogia, na continuação da linhagem. Mas a primeira coisa que eu percebo aqui, que caiu como uma peça de dominó, foi exatamente a honra dessa moça chamada Diná, que é a única filha do patriarca Jacó. Depois que houve esse problema, essa moça ficou marcada. Houve uma reconciliação, né? Mas ela ficou marcada. A gente vê isso aqui a partir do capítulo 33, começa a falar algumas coisas e mostrar que ela saiu para viajar sozinha. Isso aqui é um primeiro ponto muito interessante, que nós temos que ter muita prudência com os filhos, né? Muita prudência, principalmente com os filhos que não têm a maioridade. Hoje em dia há uma liberalidade muito grande, né? Uma certa até libertinagem entre os filhos, que é normal no mundo que nós estamos vivendo aí. Se você hoje observar a sociedade contemporânea, há um tempo eu estava ouvindo a entrevista de uma mulher, me parece que até uma mulher rica, e o repórter perguntava: como que a senhora está lidando com essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, de toda essa problemática, que a senhora tem filhas e filhos aqui? E ela disse assim: não, eu não tenho problema nenhum com isso daí. As minhas filhas trazem os namorados aqui para casa e eles dormem aqui e dormem no mesmo quarto, depois vão embora. A única coisa que eu digo para elas é que elas usem preservativo, né? Pastor Mauro, o senhor não pode falar isso na igreja, não. Temos que falar, né? Porque se nós não falar aqui na igreja, eu já ensinei isso daqui, as crianças, os adolescentes vão aprender tudo errado lá fora. Então ela disse assim: não tem problema nenhum, eu só oriento elas nesse sentido, né? Então os irmãos observem o que está acontecendo hoje, né? Muita liberalidade, mas nessa época aqui não era comum que uma moça saísse sozinha. E ela saiu para encontrar filhas da terra aqui, são outras moças que eram daquela localidade ali. E ela foi, e quando ela está andando pelo caminho, observe o versículo 1 do texto que nós lemos, do capítulo 34. Diná, filha de Lia, que Jacó teve duas esposas, né? Raquel e Lia. Como o Danilo falou aqui, ele ficou trabalhando para o sogro dele quase 20 anos, enganando e sendo enganado. Depois ele acabou enganando o sogro também. E ele casou com as duas filhas de Jacó, mas ele pagou muito caro, né? Tem uma expressão que as pessoas dizem aí fora: levou o ouro, mas deixou o couro, né? Foi terrível para ele. E aqui ele tem a filha de Lia, que é essa moça, e a Bíblia diz que quando ela vai andando pelo caminho para ver as filhas da terra, daquela terra lá, Siquém, que era o filho do rei, olhou aquela moça e se agradou dela e acabou então estuprando ela, né? Houve aqui uma violência sexual, embora me parece que ela deve ter consentido. O texto bíblico não está sendo muito explícito, mas parece que sim. Mas a primeira coisa que eu vejo é que a honra dela, ela
acabou caindo como uma peça de dominó. A segunda coisa que eu vejo é a honra desse próprio cidadão chamado Siquém. Inclusive esse termo Siquém é um termo muito importante na Bíblia, irmã Eliane, porque Siquém é uma terra que depois passou a ser de Jacó. E quando José foi para o Egito, porque era costume eles darem o nome para a terra de uma pessoa que nasceu ali, que comprou aquela terra. Quando José foi embora para o Egito, que ele ficou todo aquele tempo lá, ele deu ordem para que quando o povo saísse do Egito, ele já não estaria mais vivo, mas que pelo menos levassem os ossos dele. E eles andaram com os ossos dele por 40 anos, depois ele foi sepultado nessa terra, chamada Siquém, que na verdade antigamente chamava-se Luz, né? Betel, Luz. E aqui, esse homem, quando a gente observa a vida dele aqui na narrativa bíblica, Siquém, ele não era um rapaz ruim. Olha que coisa interessante. Ele não era, esse rapaz, ele era um príncipe, né, até de respeito entre o seu povo, mas ele se deixou ser levado por aquele momento de situação, como Danilo falou aqui, né, que às vezes nós erramos, e ele deixou de ser honrado para ser safado. Olha que coisa, hein? Como que o ser humano pode cair assim, né? De repente, se não houver uma vigilância e ele não tomar muito cuidado, as situações que a vida vai propondo para nós, nós podemos cair de repente nas situações da vida. Quantas pessoas você já conheceu que até era uma pessoa boa, pessoa honrada, né? Eu já vi pessoas até presas. O delegado diz assim: esse cidadão aqui, ele não é uma pessoa tão ruim não, ele é um laranja, ele caiu aí na situação, né? Foi enganado, se deixou levar por más companhias, e agora ele está nessa situação aí. Isso pode acontecer. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem orientação para nós em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. É por isso que nós frequentamos a igreja, e nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para que o Senhor nos oriente nas situações que nós vivenciamos aí fora, porque o mundo aí fora, eu repito, é um mundo muito perigoso. Todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, nós somos expostos aos perigos. Todos os dias. Os irmãos já pararam para pensar quantas pessoas que morrem numa briga de trânsito por causa de pequenas coisas? Você sabe que eu tenho um costume muito errado, viu, Paulo? Às vezes quando eu estou no trânsito é muito errado o que eu faço. Uma pessoa corta a minha frente, fecha a minha frente, ou faz uma coisa, eu tenho um costume de buzinar. Isso é errado. E a minha esposa me corrige, porque isso daí pode ocasionar um grande problema. Pode sair uma morte por causa disso daí. Isso é errado. Eu tenho que me controlar nisso daí. Há um tempo atrás aí, não faz muito tempo não, eu estava vendo na TV, houve uma briga por causa disso. O cara buzinou para o outro desceu, deu um tiro no carro e acabou matando a criança que estava dentro do carro. Uma criança pequena, de 4 anos. Isso acontece muito. Esse cidadão aqui, ó, viu a moça, não era uma pessoa ruim, e acabou, ele que seria o rei, que seria coroado no lugar do seu pai, ele acabou tendo a sua honra, né? Agiu como um filhinho de papai. Isso é muito comum hoje. E o pai dele também era super protetor, né? Quando a gente percebe aqui. Consequentemente, forçou a moça, ou mesmo que ela consentiu, não poderia ter feito isso sem procurar a família, porque nessa época tinha que pagar um dote para a família, para poder se casar com uma moça. E aconteceu que veio um grande problema, cometeu uma falta muito grave. Terceira coisa que eu percebo é que a honra do seu próprio pai também caiu. Percebeu como um efeito dominó? Começou com a honra da moça, a honra desse rapaz, depois o pai dele, que era o rei. Quantas inconsequências que os filhos fazem hoje que desonram os pais? Vocês já pararam para pensar? Você conhece alguém que o filho já fez alguma coisa que a bomba caiu igual uma bomba na casa do pai dele? O efeito colateral, né? Porque os efeitos colaterais vêm. Acontece. Eu vou contar de novo aqui uma coisa que eu já contei para os irmãos aqui. Um dia eu fui lá em Serranópolis, lá no estado de Goiás. Fui participar de uma escola bíblica lá, pregar lá. Paola foi comigo, minha filha. Aí nós estávamos lá pregando, né? Eu estava pregando, e tinha um pastor lá muito experiente, que é aqui de Taquaritinga, que estava pregando lá também, pastor Lázaro.
E ele falou assim: irmãos, nós estávamos falando para obreiros lá, né? Vocês já ouviram falar de um homem chamado pastor Florentino Zacarias? E eu pensei, esse nome não é estranho, né? E ele deu um testemunho lá para os obreiros, para todos os pastores que estavam lá. E ele disse assim: ó, pastor Mauro, o senhor que vai voltar aqui, ó, para ir embora, o senhor vai passar por Jales, Fernandópolis ali, né? Eu falei, sim. O senhor vai olhando, quando o senhor chegar em Jales e Fernandópolis, o senhor vai ver viadutos, que estão escritos assim: viaduto pastor Florentino Zacarias. Aí eu fiquei pensando, por que esse homem está falando isso, né? Sabe por que esse homem tem lá o viaduto com o nome dele? Porque ele fez um trabalho estrondoso naquela região, e todos respeitavam aquele homem, todas as pessoas ali. E ele contou que um dia, irmãos, alguns vândalos saíram na cidade de Fernandópolis, quebrando lâmpadas de poste. Uma época que não tinha internet, não tinha nada, e a polícia prendeu eles. E naquela época a polícia não brincava, não. Não é como hoje, que as pessoas saem na rua fazendo barulho, passa de frente à igreja com o som ligado. Aquela época a polícia botava para quebrar mesmo, eles não brincavam. E eles prenderam vários jovens, e levaram para a delegacia, e eles não brincavam, eles batiam. E aí quando o delegado chamou todos eles lá, por que vocês estavam fazendo esse vandalismo? E foi perguntando: onde você mora? Quem é você? Quem é o teu pai? E foi mandando prender eles, inclusive até batendo. E aí tinha um dos jovens, que ele perguntou: quem é o teu pai? E onde você mora? E o rapaz respondeu assim: eu sou filho do pastor Florentino Zacarias. Quando ele falou isso, o delegado falou: como é que é o negócio? Você está achando que você está falando com quem? Você está de brincadeira, rapaz? Você não pode ser filho daquele homem? Fala a verdade. Não, o rapaz começou a chorar: é meu pai, pode chamar, liga para ele, chama ele. E aí eles deram um jeito de ligar para o pastor. Isso já era noite já. E o pastor perguntou assim, ele falou: pastor, eu estou ligando para o senhor aqui, ó, o senhor até desculpa, mas tem um moço aqui dizendo que é seu filho, e ele estava envolvido em vandalismo aqui na cidade. E o pastor perguntou: como ele é? E o delegado falou: ele é assim, assim, assim. Aí o pastor falou assim: eu vou aí, é meu filho mesmo. E ele foi, irmãos. E quando ele chegou lá, que ele olhou para o filho dele naquela situação, que vergonha, né? Um homem honrado na cidade, as autoridades, todas elas, isso aí não acontecia, ó. Isso jamais acontecia nessa época. E aquele homem honrado pelas autoridades, o delegado falou: ele é seu filho, pastor? Eu só não prendi ele porque ele disse que era seu filho, os outros estão presos. Não, é meu filho sim. Aí o delegado falou para aquele moço assim: rapaz, você não tem vergonha o que você está fazendo com teu pai? Você sabe quem manda nessa cidade aqui? Falou para o rapaz: teu pai. Porque quando esse homem ora aqui, as autoridades baixam a cabeça. Seu pai é um homem honrado, siga o exemplo do seu pai. E aí o rapaz chorou. E pode levar ele, pastor. Quando ele foi embora, ele falou assim: pai, nunca mais vou fazer isso, viu? Nunca mais eu vou fazer o senhor passar vergonha. E aí o rapaz se tornou um crente fiel e se tornou pastor também. E ficou um marco lá na cidade, naquela região. Quando vocês passarem ali por Fernandópolis, por Jales, pode olhar os viadutos, lá tem praças naquela cidade, com o nome do pai dele, Florentino Zacarias. Ele se tornou um pastor também, um homem honrado. Esse daqui, ó, que nós estamos falando, era filho de um rei. Mas olha o que ele faz: ele olha uma moça passando, ele não colocou na balança que o pai dele era uma grande autoridade, alguém que era responsável por aquela terra. Ele só pensou no hedonismo, no prazer momentâneo que ele poderia ter. Não pensou na família da moça, né? Também. E acabou desonrando ela. E aí a honra dele caiu como uma peça de dominó, né? A honra dele, porque ele era um pai super protetor. Aí sabe o que ele tentou fazer, irmãos? Ele não fez como o pastor Florentino Zacarias, que foi lá e ainda deu um corretivo no menino. Ele tentou comprar a honra da moça com dinheiro. Muitos pais fazem isso hoje. Passam a mão na cabeça, os filhos dá prejuízo, eles vão lá, pagam a dívida para poder tapar aquilo que o filho fez, né? Um dia eu vi um rapaz sendo preso também na TV. A avó dele chamou a polícia para ele, porque ele tinha roubado uma moto. E o repórter perguntou: mas a senhora chamou a polícia para o seu neto? A senhora não ama ele? Não, é porque eu amo ele que eu chamei a polícia. Ele vai ter que pagar o que ele fez agora. Tem que ser preso.
porque ele não precisava roubar essa moto, porque ele foi ensinado aqui. Então, irmãos, nós nunca podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos, dos netos, quando eles fazem as coisas erradas, porque depois eles trarão efeitos colaterais para a nossa casa, para a nossa família, e muitas outras coisas acontecerão. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele vai lá e ele diz assim: ó, vocês põem o preço aí, dá a filha de vocês aí, dá sua filha, dá essa moça para casar com meu filho, porque ele gosta dela, realmente ele gostou dela mesmo. Mas não era por esse tipo de meios que ele poderia ter casado com aquela moça, né? Tem parâmetros, tem normas. A sociedade de hoje quase não tem normas mais. Mas eu lembro de um tempo, irmãos, que para você namorar uma moça, você tinha que falar com o pai dela, pedir para o pai dela. Inclusive eu precisei fazer isso com o meu sogro para namorar minha esposa, ir lá conversar. E ele ainda falou para mim: você não vem sozinho aqui não, viu? Você traz a sua mãe. Você não tem pai, né? Traz a sua mãe junto. E eu precisei levar minha mãe lá comigo, para falar. Então, irmãos, hoje não. A sociedade hoje é uma sociedade... eles trocam de parceiro assim como trocar de roupa, né? Até mais às vezes. Esse daqui queria comprar. Pode colocar o preço aí. Foi insensato. Tentou consertar o que o filho dele tinha feito, o erro do filho dele com outro erro. E aí vai acontecer um problema pior ainda. Quando Jacó chama os filhos dele e conta a história que a sua irmã havia sido desonrada, aí além de cair a honra da irmã, olha o efeito dominó, caiu a honra do filho do rei, e agora caiu a honra dos dois filhos de Jacó, Levi e Simeão. Porque sabe o que eles fizeram? Uma trama, um engano, uma mentira. Ao invés deles tentarem consertar o problema agora, de uma forma coerente, eles eram tementes a Deus. Esse rei e o filho dele não conheciam o Deus de Israel, mas eles conheciam. Ah, mas o mundo lá está agindo desse jeito, meu vizinho. Mas você que frequenta a igreja e ouve a palavra de Deus, nós temos que agir diferente, porque nós aprendemos a palavra de Deus. Não tente fazer engano, engodo, enganar os outros. Faça as coisas de modo certo, porque se você fizer certo, Deus coloca a mão dele. Agora, se fizer de qualquer maneira, Deus tira a mão, irmãos. Quantas vezes eu já vi crentes, viu, agindo de uma forma totalmente equivocada, para proteger erros da família dele. Eu já cansei de ver isso, irmão. Eu sou pastor de igreja desde o ano de 2003, que eu dirijo igreja. Eu sou pastor desde 99, mas que eu dirijo igreja desde 2003. Quase 20 anos. Eu já lidei com todo tipo de pessoas que vocês possam imaginar. Eu já vi cada coisa que até Deus duvida que uma pessoa que diz que é cristão faz. Aqui, ó, o que eles vão fazer? Não, é o seguinte, nós não precisa de dinheiro não. Vamos fazer o seguinte: vocês vão chamar todos os homens lá da terra de vocês e vão passar pela circuncisão. Os irmãos sabem o que é uma circuncisão? Circuncisão é um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Esse cidadão, esses dois aqui, eles estão utilizando um sinal que Deus deu para o seu povo para fazer uma grande mentira, um grande engano. E o rei concordou. Aqui vai cair a honra deles. Vamos ler um texto? Presta atenção num texto que está lá em Gênesis 49. Vamos dar uma olhadinha. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 49. Eu acho que é os versículos 6 e 7. Por aí. Vamos dar uma olhada se é isso. É 49 aí? Sim. É o 5, põe o 5. Isso, olha lá o que Jacó vai falar no final, quando ele vai dar as bênçãos para os filhos dele, para os 12 filhos. Olha o que ele fala desses dois, ó. Simão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Sabe por que ele está falando isso? Por causa desse acontecimento aqui, ó. Olha lá. No seu concílio, o que é concílio? É uma reunião que eles fizeram entre eles. Não entres. Quando alguém, irmãos, que usa de mentira,
de engano, em qualquer área da tua vida, negócio, quando você for fazer um negócio com alguém, quando você for resolver uma situação, um problema, se você souber que tem mentira, engano, pessoas que são mau caráter, não se envolva, porque trará problema para você e para a tua casa. Olha lá, ó. No concílio, quer dizer, na sua reunião, não entres. Ó minha alma, com a sua assembleia, não te ajuntes, quer dizer, com o teu ajuntamento, aonde essas pessoas forem, se aparta, não vai não. Ó minha glória, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram bois. Esses homens que eles mataram, foi esses homens aqui que eles fizeram um acordo, vocês vão fazer a circuncisão, vocês vão fazer parte do nosso povo. Se une conosco aqui, mas na verdade o que eles estavam fazendo era uma armadilha. E o rei disse: não, boa essa ideia. Nós vamos circuncidar todos os homens. Vocês podem casar com as mulheres da nossa tribo. Nós casamos com as mulheres de vocês. Faremos negócio entre nós e fica tudo bem. Só que quando esses homens circuncidaram, eles esperaram 3 dias. Sabe por que 3 dias? Porque é uma cirurgia que era feita de modo medieval, não é como essa hoje. Não tinha nem anestesia. E no 3º dia era o pior dia, que ficava dolorido. Aí eles aproveitaram justamente porque as pessoas que usam de trama, eles vão pegar o nosso ponto fraco. Quando nós estivermos mais abatidos, mais doloridos, mais sem ação, quando nós não conseguimos agir, esse é o momento que eles vão atacar. É o que o diabo faz quando nós estamos mais abatidos, mais fracos, quando o teu psicológico estiver mais abalado. É esse momento que Satanás vai trabalhar para poder te derrubar. Por isso que nós temos que estar firmes na rocha chamada Jesus, olhando para a sua palavra, olhando para os conselhos da Bíblia Sagrada, acreditando que Deus é o nosso Salvador, é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia. Faça as coisas certo e Deus vai ser aquele que julgará a tua causa. Se eu e você estiver certo, irmão, pode ficar tranquilo, viu? Pode estar diante das autoridades, que Ele vai colocar a palavra que nós temos que falar nos nossos lábios. Fica tranquilo, viu? Uns dias atrás tinha um cidadão aí nessa CPI aí, que é uma grande mentira que está acontecendo no Brasil, sendo entrevistado, e ele era chamado de reverendo, dizendo que era pastor. Mas irmãos, eu nunca vi um homem ser tão humilhado como aquele homem foi, porque ele estava utilizando da mentira. Ele não estava falando a verdade. Como pastor, ele deveria falar. E um dos senadores disse para ele assim: ó pastor, o senhor conhece a verdade dos fatos e a verdade absoluta, viu? Cuidado, o homem chorou, irmãos. Chorou porque ele sabia o que o senador estava falando para ele, né? A verdade absoluta é essa palavra aqui, ó. Os irmãos já pensaram eu pregar, ensinar vocês aqui, e depois vocês saberem que eu estou envolvido em tramóias aqui na cidade, em coisas que não condiz com aquilo que eu estou pregando, ensinando aqui. Vocês vão dizer: aquele pastorzinho lá, ó, é um sem vergonha. Em política, já pensou? Vocês souberam, pastor lá, ó, saiu candidato agora a vereador. Se acontecer isso, não votem em mim, viu? Porque eu fiquei doido, com certeza. Se eu me candidatar a qualquer cargo, qualquer dia, aqui em Colina, e vocês ficarem sabendo, não votem em mim, porque com certeza eu devo ter ficado doido. Porque o homem que prega a palavra de Deus não foi chamado para isso. Estou caminhando para o fim, estou terminando. Eles aproveitaram o momento que eles estavam, Danilo, no maior momento de dor da cirurgia, e foram lá e mataram todo mundo. Por isso que ele está dizendo lá, a espada deles, né? Ele citou a espada. Isso daí são as bênçãos que o pai está dando para os filhos no momento de morte. Por causa de tudo isso. Então olha o efeito dominó. E a última coisa que eu percebo, a última peça que caiu, também foi a honra do próprio Jacó. Porque a filha foi deflorada. Os filhos se envolveram nessa grande mentira, praticaram assassinato, né? Isso foi muito terrível, irmãos. Eles fizeram algo que não se faria, não deveria fazer. Como nós que somos cristãos, quando estivermos diante de um problema, por mais complexo que ele seja, como que nós devemos fazer? Ser justo, agir com equidade. Nesse caso aqui era simples de resolver. Chamava o rapaz,
chamava o pai do rapaz, tinha que pagar um dote mesmo, era costume, você vai pagar o dote, e o seu filho vai ter que casar com a minha filha. Estava resolvido o problema. Nesse contexto aqui, sim. Mas o que eles fizeram foi algo irreparável. A vingança estava no coração deles, né? E eles praticaram o assassinato. E aí Jacó, a honra dele caiu. Desonraram seus pais, a própria família. Isso é muito triste, irmãos. Quando acontece, quantas e quantas famílias foram desonradas já por causa de inconsequência de filhos que fizeram grandes coisas, né? Um dia eu estava em São Paulo, lá vou terminar, e numa reunião de obreiros de novo, de pastores, e eu vi um movimento assim, diferente, o pastor sendo amparado, e o pastor que é o presidente lá foi no microfone e disse: irmãos, vamos orar aqui pelo pastor fulano, porque eu conheço ele há muitos anos, e o filho dele também, que foi criado na igreja, ele acabou de receber uma notícia aqui, que o filho dele foi morto na porta de uma boate ali, ó, filho único, vamos orar por ele aqui, e o pastor sendo amparado. E o pastor disse assim, o presidente: esse menino tocava na banda, lá na igreja, tocava na banda, eu conheci ele, menino bom, saiu aí, se envolveu em más companhias, olha o pai dele como está saindo daqui. É sério, irmãos, eduque o seu filho, coloque ele nos caminhos do Senhor, instrua ele, diga para ele que Deus é o Deus vivo e Deus existe, mostre a palavra de Deus para ele, diga para ele, como diz Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Isso aqui serve para as crianças que estão aqui, os adolescentes. A palavra de Deus é para todos, ela tem efeito na vida de todos. Seja uma bênção na tua casa e na vida da sociedade. Vou concluir. Quando Diná, ela saiu, né, para ver essas moças lá no povoado, ela jamais poderia imaginar que aconteceria uma grande tragédia dessa. Por isso que precisa haver vigilância. Quando teu pai e tua mãe disser para você: não faça, não vai, não, ele está te protegendo, ok? Se ele disser sim, é como o pastor, quando ele diz para o membro da igreja: não faça isso aqui que não vai dar certo, não vai fazer porque não vai dar certo. Se ele disser faz, pode fazer, porque Deus vai colocar a mão. E os pais também, quando ele não vai, não teme, porque não vai dar certo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarde essa palavra no teu coração. Vamos orar? Coloque-se de pé. Soberano e eterno Deus, no nome do teu